os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O meu Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Um domingo abençoado, cheio de vida, de alegria e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar, neste momento sagrado do almoço, para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja. Mês de agosto. Um mês marcado por muitos preconceitos, por parte de grande parte da população. Muitas pessoas não gostam de celebrar o casamento no mês de agosto, acham que não é um mês que proporciona sorte, felicidade no amor, e outras superstições que se alimentam durante esse mês. Mas para a igreja é um tempo muito especial. Muito especial. Um tempo de refletir sobre o chamado de Deus. Vocação. Palavra que vem do verbo latino, vocare, que significa chamado. Deus chama e supõe da nossa parte uma resposta. O mês de agosto, mês das vocações, deve ser para todos nós uma oportunidade de refletirmos sobre o chamado de Deus, sobre a necessidade de dizermos o nosso sim à vontade salvadora do Senhor nosso Deus. Deus não é a solidão. O Deus cristão é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona conosco. É um Deus de comunhão, é um Deus que se comunica, é um Deus que se revela, um Deus que revela a sua vontade. Não é uma ideia, mas é um Deus pessoal. Agora, esse Deus manifesta a grandeza do seu amor para comigo, para com você, a cada dia. Podemos dizer que são muitas as vocações. A primeira, podemos assim dizer, fundamental vocação é a vida. Deus nos chamou a viver. Pensar que milhões de espermatozoides saíram do corpo do nosso pai numa relação de amor com a nossa mãe e um só veio a fecundar dentro da nossa mãe o óvulo, fazendo com que eu fosse gerado, com que você fosse gerado. Um só. Uns vão dizer, é fruto é coincidência. Outros vão dizer, não, é fruto do acaso. Outros vão dizer, a partir da teoria da evolução, foi o espermatozoide mais forte que
que conseguiu superar os outros e rompeu a barreira, né, do óvulo e fecundou. Mas eu prefiro dizer, né, pode envolver tudo isso, né? Mas eu prefiro dizer que a vida é um chamado de Deus. Ninguém nasceu nesse mundo à toa. Ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu por coincidência. Fomos chamados a viver. Aquilo que o profeta Jeremias, né, no capítulo 1 da sua profecia, vai dizer, né, que ainda antes, né, que eu nascesse, Deus já me conhecia, Deus já nos havia chamado. E é verdade, né? Isso é muito bonito na mentalidade bíblica. Quando vamos ver, né, os pais dando nome aos filhos, eles sempre colocam o nome em referência a Deus. Toda palavra que termina com EL, né, El, né, Uau, né, manifesta a relação com Deus. Assim é, por exemplo, Daniel, filho de Deus, né, Samuel, nome dos arcanjos, todos são referência, estão referidos a Deus. A vida é dom de Deus. Fomos chamados a viver, né? E a vida humana começa na fecundação, né? Na fusão, né, do gameta masculino com o feminino. Ali começa o mistério de uma nova vida, né? Se vamos ter olhos claros, ou pele branca, ou pele negra, ou cabelo crespo, ou cabelo liso, tudo já está ali no genoma, né? A biologia vem explicar isso, né? Muito bem. Geneticamente já está tudo definido. Agora, gente, que sentido vamos dar à vida? A primeira grande vocação é, portanto, a vida, viver. Agora, viver de que jeito? A fé cristã é uma vocação. No batismo, fomos chamados a viver, a dar sentido à nossa vida no seguimento a Jesus Cristo. Conforme o Padre Zezinho cantava, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Seguir a Jesus, trilhar o seu caminho, fazer com que Jesus seja a grande referência ética, a grande referência moral, fazer com que as opções de Jesus sejam luz para nós. É sempre pensar como que Jesus reagiria no momento em que eu me encontro agora, né? Seja no momento de alegria, seja no momento de sofrimento. Então a fé cristã é vocação, é um chamado de Deus, né? Por isso que no Evangelho, sobretudo nos sinóticos, nós vamos ver de uma forma muito forte a expressão vem e segue-me. O Senhor chamando ao seguimento. Assim aconteceu com os apóstolos. Assim aconteceu com Maria Madalena, assim aconteceu com os primeiros cristãos, aconteceu comigo e com você no dia do batismo. A fé cristã é vocação, é um chamado de Deus que supõe uma resposta da nossa parte. Agora, além, né, dessas duas fundamentais vocações, vamos ver as vocações específicas, né? Neste primeiro domingo, estamos refletindo sobre a vocação sacerdotal. Nem todos foram chamados, né, a serem padres. Nem todos, né? E podemos dizer que é algo muito dinâmico, né? É um chamado de Deus que deve ser reafirmado no dia a dia da vida. Por exemplo, para mim foi bem diferente, né? O dizer sim no dia que eu fui para o seminário, como foi diferente o dizer sim no dia da minha ordenação, aos 24 anos, o dizer sim, né, quando fui para a primeira paróquia, ainda com 24 anos de idade, né, como que era difícil, né? Pessoas idosas, às vezes chegavam para mim e me pediam bênção, né, como se eu fosse o idoso e elas fossem crianças, como foi desafiador aqueles primeiros 2 anos, né, de sacerdócio, como foi difícil, né? Outro desafio é para mim hoje, com meus 53 anos, é um desafio, né? É um chamado dinâmico, né? Que supõe da nossa parte uma resposta criativa, isso é importante. Porque não é uma resposta uma vez dada e pronto, não. É um caminho que nós vamos percorrendo. No seguimento a Jesus Cristo, né? Nas diversas situações, né? Nas diversas etapas da nossa vida, vamos se afirmando o nosso sim.
Por isso eu quero pedir que nesse dia de oração pelas vocações sacerdotais, que rezem pelos jovens que estão discernindo a sua vocação, ser padre ou não, né? Mas que rezem também, né, por nós que já estamos aí com os cabelos brancos, rezem por mim. Acho bonito, por exemplo, o Papa Francisco, sempre essa recomendação que ele deixa aos fiéis, né? E não se esqueçam de rezar por mim. Rezem por mim, rezem pelos outros padres da nossa diocese, rezem pelo padre da sua paróquia. Às vezes a gente valoriza tanto os outros padres, sobretudo na mídia, né? Que aparecem na televisão, que cantam. Mas quando a gente precisa, não é o padre da televisão, não é o padre do movimento tal, né? Da Canção Nova, de Aparecida, né? Lá de Goiás, né? Que quem vai visitar a nossa casa, quem vai ouvir a nossa confissão, quem vai visitar, né, o nosso enfermo, quem vai nos assistir no momento da morte de um ente querido, mas é o pároco da minha paróquia, da minha comunidade, né? Então isso é importante, rezar pelo padre da sua paróquia, acolhê-lo, valorizá-lo, isso é importante, porque o padre não é um ET, não é um extraterreno aqui nesse mundo, é uma pessoa humana, né? Sujeito às mesmas tentações, às mesmas fragilidades, né, que você tem. Por isso é importante isso, né? Aquele, né, que assume a vocação de cultivar uma espiritualidade, sim, né, de rezar, sim, né, de ler, de meditar a Bíblia, de se esforçar em dizer o seu sim nas diversas circunstâncias da vida, né, vivendo a sua vocação, mas é importante também a oração das outras pessoas, a oração de quem ama, né, tem muito valor. Por isso, você que gosta de mim, reza por mim, mas reza pelo seu padre também. E vamos rezar, pedir ao Senhor da messe e pastor do rebanho, que envie muitas e santas vocações sacerdotais, para que a igreja possa continuar a cumprir a sua missão evangelizadora. Reze, né, para que você, à luz do Evangelho de hoje, sabendo que um dia Jesus vai voltar, reze para que o Senhor nos encontre preparados, cumprindo a nossa missão, administrando, né, os bens sagrados que Deus colocou em nossas mãos, sempre numa atitude de serviço, de amor fraterno, de caridade fraterna no relacionamento pastoral com as pessoas. Então, durante esta primeira semana do mês de agosto, vamos rezar pelas vocações sacerdotais, rezar pelos nossos padres. Rezem por mim. E não se esqueça, você que ainda não foi à missa, é da campanha desse final de semana. Eu acredito no seu sim. Vamos ajudar nas coletas das missas deste final de semana, no programa de reforma do nosso seminário São José, em Belo Horizonte, né? Para que os nossos seminaristas tenham condições dignas para continuar a sua vida, os seus estudos, a sua preparação para o ministério presbiteral na nossa igreja diocesana. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão de São João Maria Vianney Cura d'Ars, patrono de todos os sacerdotes, pela intercessão de São José, de Nossa Senhora da Conceição, que Ele nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti
buscarei outro mar.